Opa, tá gravando. Turma, boa noite a todos. Turma T01, turma T02. Hoje uma aula importante, a gente vai discutir aqui o teorema fundamental do cálculo, né? Então vamos aqui entrar nesse capítulo 11 aqui do Elon, que é o cálculo com integrais. Eu vou colocar aqui na lousa, cap 11. Hoje a gente discute a seção 1, na próxima aula a seção 2. Então, capítulo 11, Elon, seção 1. Elon, seção 1. Ok. Então a ideia aqui é a seguinte: o título do capítulo é Cálculo com Integrais, né? Esse capítulo é a continuação do anterior. No capítulo anterior foi definida a integral de Riemann e foram estabelecidas condições gerais que asseguram a integrabilidade de uma função. Quer dizer, a gente viu vários teoremas, né? A gente viu aquela ideia inicial de que uma função é integrável, uma função limitada definida no intervalo fechado AB é integrável quando a sua integral superior dá igual à sua integral inferior, e nesse caso, esse valor igual é a integral de A até B da função. A gente viu também algumas condições suficientes para integrabilidade, né? A gente viu a questão de que uma função contínua é integrável, uma função monótona é integrável. Então, tudo isso foi discutido. No final, a gente chegou a comentar, sem fazer a demonstração, de que uma função cujo conjunto de descontinuidades é um conjunto de medida nula, ela vai ser uma função integrável. Quer dizer, uma função é integrável sem somente ser o conjunto das suas descontinuidades, é um conjunto de medida nula. Até isso a gente chegou a comentar. Então é isso que ele está comentando aqui. No capítulo anterior foi definida a integral e estabelecidas condições gerais que asseguram a integrabilidade de uma função. Nesse capítulo serão provadas regras para o manuseio eficiente das integrais. Muito comumente usadas essas regras nos cursos de cálculo, né? Principalmente cálculo 1. E cálculo 1, cálculo 2 e tal. Entre elas está o chamado teorema fundamental do cálculo, que é o nosso carro-chefe aqui hoje, eu já vou falar sobre ele. Uma movimentada via de mão dupla que liga derivadas a integrais. Em seguida, usaremos a integral para dar uma definição adequada do logaritmo exponencial. Isso aqui acho que não vai dar tempo da gente ver, eu não vou nem comentar. Tá? Integrais impróprias também não. Eu já vou direto aqui para o que interessa. Teoremas clássicos do cálculo integral, seção 1. E esse realmente teorema fundamental do cálculo, o próprio nome já diz, ele estabelece a conexão fundamental entre derivada, foi o nosso assunto anterior no curso, e integral. Então vamos colocar aqui na lousa. Teorema 1, já vamos colocar o enunciado dele aqui. Teorema fundamental do cálculo. Teorema fundamental do cálculo. Tá certo? Então, o enunciado aqui diz o seguinte, olha lá. Seja f de I em R uma função contínua no intervalo I. Ok? Contínua no intervalo I. No intervalo I. As seguintes afirmações a respeito de uma função f, diferente da f', f de I em R são equivalentes. Né? Então, são equivalentes às afirmações abaixo. Tá? São equivalentes às afirmações abaixo a respeito de uma função, são equivalentes às afirmações abaixo a respeito de uma função f
dois pontos, de I em R. Tá certo? Então você tem a afirmação 1, afirmação 2, que ele está dizendo que são equivalentes. Vamos prestar atenção. Então as afirmações são, vamos colocar aqui, 1. Fão é uma integral indefinida de F'. Isto é, existe um Azinho pertencente a I, ao domínio, tal que Fão de X é igual a F de A mais integral de A até X F de T dt. Tá? Então vamos colocar assim, existe Azinho pertencente a I, tal que Fão de X é igual a Fão de A mais integral Fão de X é igual a Fão de A mais integral de A até X F de T dt. F de T dt. Tá lá. Para todo X pertencente a I. Para todo X pertencente a I. Tá lá. Ou seja, o que significa dizer isso aqui? Dizer que existe um Azinho no domínio, tal que dá para escrever a Fão de X como Fão de A mais essa integral da F'. Isso significa dizer, segundo ele aqui, que a Fão é uma integral indefinida de F'. Tá? Fão é uma, olha a palavra, uma integral indefinida de F'. Essa seria a afirmação 1. Agora, ele diz aqui o seguinte, ela é equivalente à afirmação 2. A afirmação 2 é o seguinte, afirmação 2. Fão é uma primitiva de F', isto é, Fão' da F', derivada de Fão é F', para todo X pertencente a I. Derivar Fão' de X, derivada de Fão, é igual a F' de X, para todo X pertencente a I. O que significa isso aqui que ele acabou de falar? Significa que Fão é uma primitiva de F'. Fão é uma primitiva de F'. Então vamos pensar o que está dizendo aqui esse teorema. Ele está dizendo o seguinte, se a derivada de uma função Fão é F' para todo X no domínio I, nota que esse I é domínio das duas. No mesmo intervalo estão as duas funções definidas. Se Fão, derivada de Fão dá F', então eu posso escrever Fão de X como um F de Azinho mais integral de Azinho até X, F de T dt. Existe algum Azinho lá no domínio que dá para fazer isso aqui. Fão de X é igual a Fão de Azinho mais integral de Azinho até X, F de T dt. Aparece o fato de a função F' ser a derivada do Fão, permite você escrever a Fão em termos de uma integral do F'. Quer dizer, aí temos uma relação entre derivada e integral. E vice-versa, né? E vale a recíproca. Se Fão puder ser escrita como essa integral de F', então a derivada de Fão é o F'. Interessante isso aqui. Quer dizer, esse é o enunciado, como está no Elon, do teorema fundamental do cálculo. Certo? Bom, vamos para a demonstração. Demonstração é uma equivalência. Podemos fazer em duas etapas. 1 implica 2, 2 implica 1. Vamos ver aqui. No caso, ele fez demonstração. Ele começa com 1 implica 2. Tá? E o que é mostrar o 1 implica 2? O que seria aí? O que significa esse 1 implica 2 aqui? Isso aqui é fazer o quê? A lógica disso aqui é qual? A lógica é a seguinte. Você tem que partir da afirmação 1 como hipótese, como algo que você já tem. Então você parte do princípio que a Fão de X é igual a isso aqui.
é igual a f de A mais integral do f de t dt. Você parte disso. E você chega no quê? Você chega que a derivada do f é o f. Você vai ter que provar que nessa primeira etapa aqui, você já tem isso e tem que provar isso aqui. Tem que provar que a derivada do f é o f. Mas o que é provar que a derivada do f é f? É provar que o limite para h tendendo a zero disso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é a derivada do f num ponto x0. Limite para h tendendo a zero disso aqui tem que dar igual a f de x0. Se você provar isso aqui, acabou. Você provou que, valendo para um x0 qualquer arbitrário, você provou isso aqui. Você provou que a linha de x é f. Tá? Então, eu vou colocar essa primeira frase que ele não colocou. Quer dizer, devemos provar que... Devemos provar ou mostrar, né? Devemos mostrar que... Devemos mostrar que o limite para h tendendo a zero do módulo de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, definição de derivada, né? A gente estudou isso aqui para P1. Esse módulo... desculpa, não tem módulo não, peraí, eu me confundi. Limite de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h dá igual a f de x0. Se a gente mostrar isso aqui, mostramos o item 2. E vamos poder usar por hipótese o quê? O item 1 para chegar nisso aqui. Agora, veja bem, mostrar que esse limite aqui dá isso é equivalente a mostrar que isto, vale a pena observar isso também, isto é equivalente a mostrar que, dado epsilon maior que zero, o que é mostrar esse limite? Só para ficar bem claro. É mostrar que, dado um epsilon maior que zero, tomando-se h suficientemente pequeno, a distância entre isso aqui e f de x0 fica menor do que epsilon. Tomando h suficientemente pequeno, então, o módulo desse negócio aqui, menos f de x0, que é a distância entre eles, o módulo de f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h menos f de x0 fica menor do que o epsilon dado. Quer dizer, aqui você está chegando um tão próximo do outro quanto você queira, dado que você tome um h suficientemente pequeno. Quer dizer, no fundo eu estou falando, antes de começar a demonstração, o que a gente está querendo chegar. A gente está partindo do 1, em algum momento ele vai ser usado, para chegar no 2, que é a derivada do f é f'. E mostrar que a derivada do f é f' pode ser feito mostrando esse limite, que é equivalente a mostrar isso aqui, que para h suficientemente pequeno, que é o h tendendo a zero, a distância entre isso aqui e isso aqui fica menor do que epsilon para qualquer epsilon dado. Tá? Então, no fundo, é atrás disso aqui que a gente está indo. Bom, e como que isso vai ser feito? Agora vamos para o livro. Se eu tomar x0, ele começa comentando, porque ele vai ter que usar o 1, 1 implica 2, né? E o 1 é aquela fórmula ali que a gente está vendo. Então, ela vai ter que entrar na jogada aqui em algum momento. Então, ele começa dizendo o seguinte, se x0 e x0 mais h estão no domínio de I, que é o domínio da f e da f', e no caso da f também, x0 e x0 mais h estão no domínio, eu posso calcular f de x0 mais h e f de x0. Eu posso fazer, inclusive, um menos o outro, que vai dar isso aqui. Né? C. Então, vamos lá. Dessa forma, uma vez dito isso aqui que eu disse no começo, vamos partir para o crime. Né? Dessa forma, C x0, x0 mais h
pertencem a I, só para ter certeza que pode colocar aqui dentro do F, né? Então, note que se eu fizer um menos o outro, que é justamente esse numerador aqui, que ele já está indo atrás, né? Note que f de x0 mais h menos f de x0 ficaria, pela fórmula ali, ficaria como? Né? Isso aqui ficaria o seguinte: quanto que seria o f de x0 mais h? Você teria que colocar x0 mais h aqui e x0 mais h aqui. Então a fórmula ficaria assim, do f de x0 mais h. f de a mais integral de a até x0 mais h, f de t dt. Só que isso aqui tem que ser menos o f de x0. O f de x0 seria f de a mais, e aí x0 aqui. Então, tudo com sinal de menos, porque é menos, é f de x0. Então vai ficar menos f de a menos integral de a até x0, f de t dt. Ok? Bom, então aqui ocorre o seguinte. Primeira coisa que você nota, o H, ele corta, perdão, o F de A cancela, e você vai ficar com a integral de A até x0 mais h, integral de A até x0 mais h, f de t dt, menos a integral de aqui ficaria, né, integral de a até x0. Só que vocês lembram que a gente viu um teorema no capítulo anterior? Se você inverter, aqui eu acho que vai ser útil esse teorema agora, se você inverter os limites de integração, muda o sinal aqui fora. A gente viu isso aqui, era uma convenção, né? Não sei se vocês lembram. Então vai ficar assim. Eu posso reescrever essa linha aqui da seguinte forma. Isso aqui é igual isso aqui com os limites invertidos, e aí o sinal de menos muda para mais. Então vai ficar a integral de x0 até a f de t dt, mais essa outra aqui que já tinha, mais a integral de x0, perdão, de a até x0 mais h, f de t dt. Então você repara que ficou uma integral, e aí cai num teorema do capítulo passado, né? Integral de a até b, b até c, fica uma integral só de a até c. Então isso aqui é igual àquilo que ele escreveu aqui, sem fazer todas essas contas no meio do caminho aqui que eu fiz. Ele chegou à conclusão que f de x0 mais h menos f de x0 realmente é integral de x0 até x0 mais h, f de t dt. F de t dt. Certo? Ponto final. Né? Ele também nota aqui uma outra coisa. Ele nota que, no fundo, essa integral de x0 até x0 mais h, f de t dt, aqui, ó, integral de... não é isso aqui não, é uma outra coisa aqui que ele está falando. Ele não, aqui fechou essa primeira aqui, perfeito. E além disso, note que ele coloca ali uma outra coisa que ele vai usar em algum momento, já vamos deixar registrado. Além disso, note também que se você fizer, aqui não é, aqui é f de t, aqui é f de x0, que é uma constante, né? Integral de x até x0 mais h, não do f de t, mas de um f de x0, que é uma constante, f de x0, chamar a atenção aqui, que aqui é x0, uma constante. F de x0 dt é igual, a constante iria para fora, ficaria só a integral de x0 até x0 mais h, x0 até x0 mais h, 1 dt, né, de função constante. Então seria
pensando na integral como área, né, vai ser a área de um triângulo que a base vai de x0 até x0 mais h, ou seja, tem comprimento h a base, e a altura do triângulo é 1. Então daria h isso aqui. Isso aqui dá h vezes f de x0. Tá? Então, também temos isso aqui. Ele deixou registrado aqui essas duas coisas, e as duas eu acho que ficou bem explicado aqui. Portanto, aí, por que ele está escrevendo isso aqui, menos fx0? Vocês lembram o que eu escrevi antes? A gente está buscando demonstrar uma relação aqui com esse quociente de Newton aqui, para dar a derivada. Né? Então, ele não falou aqui no livro, na demonstração dele, porque ele já supôs, óbvio, isso aí, mas eu estou deixando bem claro que o cara está buscando a fórmula da derivada aqui, para chegar no item 2. Então, com tudo isso que a gente já comentou, portanto, né? Portanto, 2 pontos. O que a gente pode afirmar? O f de x0 mais h menos f de x0 sobre h menos f' de x0, algo que a gente precisa muito aqui. Precisa mostrar que ele é menor que epsilon em módulo. Na verdade, se mostrar isso aqui, acabou a primeira parte da demonstração. Portanto, f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h menos fzinho de x0 vai ficar igual. Bom, essa parte de cima aqui, a gente já viu que dá isso aqui. Né? Dividido por h é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre h. Então, essa primeira parte seria 1 sobre h vezes isso aqui. Integral de x0 até x0 mais h. Integral de x0 até x0 mais h. F de t dt. F de t dt. Menos f de x0. Mas o f de x0, se você passar esse h dividindo para o lado de lá, ele é a mesma coisa que 1 sobre h vezes isso aqui. Então, menos, aí no lugar do f de x0 fica, passando o h para lá, 1 sobre h, integral de x0 até x0 mais h, integral de x0 até x0 mais h, vezes f de x0 dt. Vezes f de x0 dt. É claro que, como você tem 1 sobre h aqui, 1 sobre h aqui, dá para colocar em evidência. Como você tem integral x0 até x0 mais h, x0 até x0 mais h, dt, dt, dá para você reescrever isso aqui assim, 1 sobre h, vezes, aí coloca uma única integral, de x0 até x0 mais h, e aqui dentro vai ficar f de t menos f de x0. F de t menos f de x0. Tudo isso dt. Acabou. Chegamos exatamente nisso que ele escreveu aqui. 1 sobre h, x0 até x0 mais h, f de t menos f de x0, dt. Aí ele comenta o seguinte, pela continuidade de f, de fzinho, lembra que no enunciado ele falou, seja fzinho uma função contínua em todo o intervalo. Então, esse x0 está no intervalo, a função fzinho é contínua no ponto x0. E da definição de continuidade, vai ter uma consequência que é a definição de continuidade. Ele está querendo chegar num limitante para esse módulo aqui. Quer dizer que esse módulo aqui é menor que um epsilon, olha lá, f de t menos f de x0, o módulo que já apareceu aqui. Né? Quer dizer, aqui ele ainda não está módulo, mas a hora que tacar o módulo do lado de cá, vai aparecer módulo do lado de cá também. A gente até já pode fazer isso aqui antes de falar da continuidade. Ó. Por quê? Porque essa passagem aqui, ela tem a ver com esse teorema aqui. Ó. Teorema 4, que a gente viu no capítulo anterior. Teorema 4, item 5. Olha lá, ó. Se eu passo o módulo na integral, isso é menor ou igual que a integral do módulo. É isso que ele está usando ali. Então, do teorema, antes de falar da continuidade, do teorema 4, item 5 do CAP anterior,
do CAP anterior, o que nós temos ali do teorema 4, item 5? Se eu tacar o módulo aqui, módulo desse lado esquerdo, módulo do f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h menos f de x0, esse módulo aqui, ele é igual ao módulo, ele vai ser igual ao módulo de tudo isso aqui, ele vai ser igual ao módulo de 1 sobre h vezes integral de x0, x0 mais h, f de t menos f de x0, f de t menos f de x0, dt, fecha o módulo, é o módulo de um produto, esse módulo do produto vai ser igual ao produto dos módulos, só que eu vou ter que continuar lá em cima, porque aqui acabou o espaço. Isso aqui vai ser igual ao produto, então vai ficar módulo do 1 sobre h vezes o módulo da integral. Integral de x0 até x0 mais h, f de t menos f de x0, dt, aí entra aquele negócio de ficar menor ou igual que a integral do módulo, que é justamente o teorema 4. Tá? Justamente nessa parte aqui. Teorema 4. Ele vai ficar, então aqui vai ficar, esse módulo de 1 sobre h fica 1 sobre módulo de h, vezes, e essa integral fica, o módulo passa para dentro. Integral de x0 mais h, módulo de... Aí apareceu aqui o módulo de f de t menos f de 0. Aqui que vai ficar interessante a gente lembrar da continuidade da f, para meter um limitante aqui nesse módulo. Né? Ou seja, juntando as pontas, a gente acabou de provar que aquele módulo que a gente quer provar que é menor que epsilon, que é o módulo de f de x0 mais h menos f de x0 menos f de x0 dividido por h, ele é menos fzinho de x0, ele é menor ou igual, a gente não provou que ele é menor ou igual que epsilon, mas já, que ele é menor que epsilon, já provou que ele é menor ou igual que 1 sobre módulo de h, 1 sobre módulo de h, vezes essa integral aqui, que é a integral de x0 até x0 mais h, módulo de f de t menos f de x0, módulo de f de t menos f de x0, certo? dt. Bom, agora sim, se eu conseguir transformar isso aqui num epsilon, num menor que epsilon, aí esse aqui fica menor que epsilon. Né? E lembra que eu tinha explicado lá no começo que a ideia é, aqui no comecinho eu tinha escrito, né? Devemos mostrar que esse limite é igual a isso. Isso é equivalente a mostrar que, dado um epsilon maior que zero, tomando h suficientemente pequeno, então vai acontecer desse módulo ficar menor que epsilon. Então, veja que tudo vai fechar agora. Tudo vai fechar agora, pelo seguinte. Olha bem o que ele vai falar aqui no livro. Ele vai falar o seguinte. Vamos voltar lá para o CAP 11. Aqui. Dado um epsilon maior que zero, pela continuidade de f no ponto x0, existe um delta maior que zero, tal que se módulo de t menos x0 fica menor que delta, o módulo de f de t menos f de x0 fica menor que f. Perfeito, definição de continuidade. Tá? Então, aí ele muda, em vez de falar nesse negócio aqui, que é o que interessa para a continuidade, ele já mete um h menor que delta, um módulo de h. Por quê? Agora vamos pensar o seguinte. Primeiro vamos escrever a questão da continuidade. Como
F é contínuo, como, por hipótese, F é contínuo em isão e x0 pertence a isão, então, dado epsilon maior que zero, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, se, aí vem a essência aqui da definição de continuidade, né? T no domínio e T suficientemente perto de x0, T pertencente a I e módulo de T menos x0 do que menor do que delta, implicam, essas duas coisas aqui implicam, que o módulo de f de t menos f de x0 é menor do que epsilon. Ponto final. E isso aqui vem como por hipótese f é contínua. Aí ele note que, se eu pegar um módulo de h menor do que delta, o que isso significa? Isso aqui significa o seguinte: módulo de h menor do que delta, módulo de h maior que zero significa que h é diferente de zero. Tá? Módulo de h menor do que delta significa que h está entre menos delta e mais delta. Certo? Isso aqui vai ter consequência que vai bater nisso aqui. É isso que eu quero mostrar. É o seguinte. Agora note que é que essas coisas que não estão escritas no livro que eu quero escrever a mais, às vezes tem que pensar um pouquinho como que eu vou escrever, porque eu acho que vai ajudar na explicação. Agora note que módulo de H menor do que delta equivale a você dizer que o H está entre menos delta e delta. Mas isso equivale também a dizer que o x0 mais h, quer dizer, se eu somar x0 aqui dos três membros, x0 menos delta menor que x0 mais h menor que x0 mais delta. Então, certo? Que é justamente onde tem que estar o t. Né? Quer dizer, o x0 mais h vai estar no intervalo aonde o tzinho tem que estar para funcionar a continuidade. Porque o que eu... Por outro lado, se vocês não estão entendendo, eu explico melhor aqui. Por outro lado, a hora que eu escrevi módulo de t menos x0 menor que delta, módulo de t menos x0 menor que delta, isso aqui equivale a dizer que o t menos x0 está entre menos delta e delta, então significa que o t está entre x0 menos delta menor que t menor que x0 mais delta. Até escrevi de propósito um embaixo do outro para você ver que o x0 mais h pode estar no lugar do tzinho, vai estar dentro do x0 menos delta, x0 mais delta, que é o que você precisa para deixar esse módulo menor do que epsilon. Note que esse x0 mais h, o x0 e o x0 mais h são na variável t que eles estão entrando. Essa integral é para tzinho variando de x0 até x0 mais h. Certo? Então, o x0 mais h, ele está nesse intervalo aqui, entre x0 menos... Claro que o x0 também está, né? Tanto o x0 quanto o x0 mais h estão dentro desse intervalo aqui. Certo? É claro que x0 está entre x0 menos delta e x0 mais delta, isso é óbvio. Mas e o x0 mais h? A hora que eu pego x0 e somo mais alguma coisa, ele vai estar dentro desse intervalo x0 menos delta, x0 mais delta? Se o módulo de h for menor que delta, eu mostrei que vai. Então vai dar certo. Por isso a importância desse módulo de h menor que delta, para funcionar isso aqui e implicar nisso aqui, e eu poder trocar que esse módulo é menor do que epsilon. Ou menor do que módulo de h vezes epsilon. Certo? Bom, então, então vamos lá.
Vamos ver aqui, né? Tudo bem, vamos continuar aqui, beleza. Então, vamos lá. Então, agora que eu expliquei isso, eu vou continuar essa frase aqui. Então, zero. Esse maior do que zero, ele precisa, porque é definição de limite, né? Limite tendendo a zero não pega o x, você não está interessado em saber no ponto zero. Tá? Então, faz zero menor do que módulo de h menor do que delta e x0 mais h pertencente a i e x0 mais h pertencente a i implicam que, na verdade, implicam, antes de escrever isso aqui, que o módulo disso aqui fica menor do que epsilon. Módulo de f de t menos... vou até escrever mais fácil aqui. Implicam que o módulo de f de t menos f de x0 fica menor do que epsilon. Daí, podemos escrever isso que ele escreveu aqui. Esse módulo todo vai ficar menor, né? Porque ficando menor do que epsilon ali, quer dizer, voltando no que a gente tinha escrito antes, né? Vai ficar esse módulo todo, que é menor ou igual que isso aqui, vai ficar menor esse módulo todo, f de x0 mais h menos f de x0 menos f de x0 dividido por h, desculpa, menos f de x0, menos f de x0, vai ficar menor ou igual do que isso aqui que eu já tinha escrito, que é 1 sobre módulo de h, né? Só que eu não vou escrever de novo isso, eu já vou colocar aqui menor, já vou colocar essa linha aqui direto, menor do que 1 sobre módulo de h, que já estava lá, e no lugar da integral de tudo isso aqui, fica a integral só do epsilon, porque isso aqui é menor do que epsilon, eu já botei um menor aqui. Integral de x0, integral de x0 até x0 mais h, epsilon dt. O epsilon é constante, vai para fora. O resultado dessa integral aqui vai dar h, que é um número positivo, então pode ser trocado por módulo de h, que é 1 sobre módulo de h. Peraí, h que é positivo, que pode ser trocado por um módulo de h? Deixa eu pensar aqui. Epsilon vezes... deixa eu pensar aqui um pouco, porque aqui ele falou módulo de h maior do que zero. Né? Deixa eu pensar aqui. Módulo de P menor do que epsilon. Então, isso aqui é menor do que módulo de h, integral de x0 até x0 mais h. Vai dar... vai dar h, né? H, como ele tinha dito aqui em cima, h. Esse módulo de h, como é que a gente poderia justificar? Deixa eu pensar aqui. 1 sobre h, o módulo de h menor do que x0 mais h pertence a isso, aqui é menor do que epsilon, módulo de h. 1 sobre h vezes módulo... esse por que ficou o módulo aqui me escapou agora, é uma explicação boa para isso. Mas, bom, essa aqui eu só percebi agora, que precisa de uma explicação para isso e me vaza agora essa explicação. Igual a epsilon. Bom, então acabou. Módulo disso aqui menor do que epsilon. Deixa eu pensar aqui um pouco. Eu poderia colocar aqui...
Porque aqui ficou, como esse aqui é menor do que epsilon, aqui ficou integral de x0 até x0 mais h, epsilon delta t. Se passa o epsilon para fora, essa integral aqui vai dar h. Né? Por que ficou módulo de h? Deixa eu pensar aqui. Bom, tudo bem. Isso aqui eu vou ficar devendo agora. Está meio confuso para mim, mas enfim. Então, portanto, dessa forma, vou ficar devendo essa explicação melhor para esse módulo de H final que apareceu aí. Dessa forma, o que a gente acaba provando isso aqui? Que esse módulo é menor do que epsilon, o que implica que a F1' de x é igual a F' de x. Tá lá, ponto final. Certo? Quer dizer, provou que 1 implica 2. Certo? Aí fica só devendo aqui a explicação desse módulo de H, tá? Da onde exatamente que ele veio. Agora, 2 implica 1. 2 implica 1. 2 implica 1. Bom, o 2 implica 1, acho que é mais simples aqui a demonstração, que é o seguinte. Aqui no 2 você tem que partir que a função a F1' já é a derivada dela da f, e tem que chegar que a F1 pode ser escrita dessa forma aqui. Né? Então, como que a gente faz isso? A gente faz isso da seguinte forma. Seja por hipótese, né? Nesse caso aqui nós temos por hipótese, a F1' é igual a F', né? Para todo x. Então tá lá. Todo x pertencente aí. Todo x pertencente aí. Tá lá. Como acabamos de ver, se a gente fixar um A pertencente aí e definirmos uma função φ de x sendo isso aqui, teremos φ' igual a f. Né? A gente provou na primeira parte que quando você tem uma função definida dessa forma, claro que aqui ele está pegando o φ de A igual a zero. Imagina que você definiu o que você pode fazer, estou definindo a φ de x dessa forma, ou seja, ela é da forma φ de A mais isso aqui, onde φ de A é zero. A gente acabou de ver na primeira parte que isso aqui implica que a derivada da φ' vai ser o f'. A derivada da φ vai ser o f'. Né? Se definimos uma função φ de x como sendo integral de A até x, f de t dt, então a derivada da φ vai ser f. Então você tem as duas coisas ao mesmo tempo. Derivada da f1 é f, derivada da φ é f. Então a diferença entre essas duas funções tem que ser uma constante. As duas funções, tendo a mesma derivada, diferem por uma constante. Certo? E o φ de A é igual a zero. Né? Então temos φ de A é zero. As duas funções estão definidas no mesmo domínio, f1 e φ são de I em R, e a diferença entre elas tem que ser igual a uma constante. Porque as derivadas são iguais, né? f1' igual a φ', que é igual à mesma função f. Portanto, assim, a diferença f1 de x menos φ de x tem que ser igual a uma constante. Vamos chamar essa constante de C. Tá? Porém, se eu substituir, isso aqui vale para todo x, vírgula, para todo x, pertencente aí, inclusive para Azinho, pertencente aí, certo? Azinho pertence aí. Então, se eu substituir Azinho aqui, daí f1 de Azinho menos φ de Azinho tem que ser igual a C. Isso implica que, como φ de A é zero, f1 de Azinho é igual a C. A constante é f1 de Azinho. Então, substituindo C por f1 de Azinho, vai ficar
Fão de x igual a, no lugar do C, Fão de Azinho, menos vai para lá mais, φ de x. Só que φ de x é quem? Φ de x é igual a essa integral. Então, isso implica que a Fão de x, que é o que a gente queria demonstrar, Fão de x é igual Fão de x é igual a Fão de A, Fão de A, mais integral de A até x, f de t dt. Então aqui fechou, era onde a gente precisava chegar, que era o 1. Tá? Então está demonstrado aí para vocês o teorema fundamental do cálculo. Deixa eu encerrar esse vídeo aqui, para num segundo vídeo a gente comentar o restante das coisas aí que precisam ser comentadas ali, os outros teoreminhas. Eu, inclusive, quero fazer a demonstração de um teorema interessante ali. Ainda tem um aluno aí, que bom. Que é o único aluno que teve o tempo inteiro, né?